O tema da nossa palavra hoje é Minhas Raízes Secretas. Amém? E eu quero ler com você o que Paulo escreve à igreja em Colosso, no capítulo 2, o versículo 7, que diz assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e de gratidão. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja em Colossos, ele fala aos colossenses, ele chama a atenção deles para isso. Ele diz, olha, vocês têm que ter raízes profundas nele. Vocês têm que ter raízes profundas em Cristo. E vocês devem extrair dele a nutrição necessária. O texto diz isso, ele ainda diz assim, olha, continuem crescendo no Senhor e se tornem vigorosos na sua fé. Que a sua fé, ela seja forte. Que a sua fé, ela tenha vigor. Porque se a nossa fé ela não for forte, a nossa fé não for vigorosa, se ela não tiver vigor, nossas raízes vão ser enfraquecidas. E ainda, olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 17 do seu livro, verso 8, diz assim: Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Preste atenção uma coisa, com as nossas raízes nele frutificamos até nos dias difíceis. Até no, entre aspas, ano da sequidão. Até na hora do dia mau. Até na hora das circunstâncias difíceis, porque é promessa dele. O profeta Jeremias aqui está falando o que o Senhor disse. E lembre-se, o Senhor, ele é fiel, cumpridor de suas promessas. Agora, entenda uma coisa. O dia mau, o ano da sequidão, os dias difíceis, as tribulações, as adversidades vêm para todos. Não existe um grupo seleto de pessoas que Deus separou e esses nunca serão atribulados na terra. Esse grupo nunca vai adoecer. Esse grupo nunca vai passar por nenhum problema. Deixa eu te falar, esse grupo não existe. Se falaram para você que existe esse grupo, mentiroso foi quem lhe falou. O próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos o quê? No entanto, quando nós estivéssemos aflitos, quando nós estivéssemos nervosos, quando nós estivéssemos com medo, nós devíamos ter o quê? Bom ânimo. Você já parou para prestar atenção que é ter bom ânimo? É você ficar animado numa situação difícil. Agora, deixa eu lhe perguntar. É fácil ficar animado em meio a uma situação difícil? Não é, mas é 100% possível. Quando as nossas raízes estão fixadas nele, quando nós entendemos quem nós somos no Senhor e o tanto que tem dele em nós, mesmo que aqui nós estejamos perante, face à morte, mas ainda o nosso coração pode ficar forte. Ainda assim, o nosso coração pode ficar animado, porque existe diferença, queridos, entre eu estar saltando de alegria e eu permanecer animada em Deus. Há uma diferença grande nesse comportamento. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto o profeta Isaías, ele está chamando a nossa razão, ele está chamando a nossa mente, ele está dizendo, ei, preste atenção aqui, dia difícil vem para todo mundo, mas há uma diferença. Aonde estiverem as suas raízes, vão determinar o seu comportamento. É isso que ele está chamando a nossa atenção. Raiz, queridos, é uma estrutura encontrada nos vegetais que atua principalmente na fixação do vegetal ao subsolo e na absorção dos tais minerais e da água. Vale salientar, no entanto, que as raízes podem desempenhar outras funções. Pode funcionar como órgãos de reserva. Pode identificar 4 partes principais na raiz. A sua coifa, a sua região lisa, a sua região pilífera e a região de ramificação. Então, uma raiz, ela tem tudo o que é necessário, tudo o que é preciso para que aquela plantinha que comece pequenininha, ela cresça o tamanho que ela precisar crescer e não caia. Quem está me entendendo? Então, entenda uma coisa, a raiz ela funciona para fixar,
ela funciona para absorver e ela funciona para reservar. Traga isso para a minha e para a sua vida espiritual. Se as minhas raízes estiverem em Cristo, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar fixada nele. Se as minhas raízes estiverem em Cristo, eu vou absorver dele os sais minerais. Eu vou absorver dele a água que eu preciso para me manter viva e crescendo. Mas, acima de tudo, as minhas raízes vão fazer uma reserva, para que quando vier o dia mau, eu tenha reserva para lançar mão. Amém? Então, eu preciso compreender isso. A raiz, ela é invisível, mas ela é de grandíssima importância. Poucas são as árvores que expõem o tronco das suas raízes. Concordam comigo? Poucas são as árvores, só aquelas mais velhas. Aquelas já dos seus 60, 70 anos para frente. Quando você vê uma árvore que o início da sua raiz está um pouquinho exposta na terra, e eu ainda não vi mais que meio metro, não é? É uma coisa muito pequena que se expõe, que ela já é tão grossa quanto a própria árvore. Pode pensar, essa árvore não tem menos de 60, 70 anos. Porque ela já cresceu muito, ela já deu muito fruto, ela já produziu muito, ela já deu muita sombra, ela já deu muito. Então, aparece até um pouquinho de toda a sua força ali. Não é verdade? Quando a gente olha para uma pessoa idosa, forte, saudável, firme no Senhor, a gente não quer se inspirar nessa pessoa? E a gente não chega com ela e não pergunta, como é que você conseguiu isso até agora, não é? Essas são as raízes que ficam aparecendo um pouquinho. Mas entenda uma coisa, é a raiz que sustenta a árvore, e não a árvore que sustenta a raiz. E nós devemos entender isso. É a parte estrutural da árvore na qual ninguém vê. Ela cresce e se desenvolve no secreto, diga no secreto. Longe de qualquer visão, tem funções extraordinárias e fundamentais para o desenvolvimento da planta. Quanto mais profunda, mais desenvolvida, mais forte e frutífera a planta é. Quem está entendendo o paralelo que eu estou fazendo aqui? A raiz se desenvolve e permanece oculta, debaixo da terra. No entanto, o fruto eleva-se para o alto, à vista de todos. Porque o fruto, queridos, é o resultado, é a beleza da raiz que está lá embaixo. Então, entenda uma coisa, é por meio das raízes que a planta se forma, que ela se alimenta, que ela cresce e dá frutos. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender na minha vida espiritual o que está me dando forma. Na minha vida espiritual, de quem eu estou me alimentando? Na minha vida espiritual, de onde estão vindo os meus frutos? Os meus frutos estão vindo da minha carne ou os meus frutos estão vindo do meu espírito recriado em Deus? De onde estão vindo os meus frutos? Na vida do seguidor de Jesus, quando se fala de raiz, estamos referindo-nos à profundidade espiritual, à vida devocional, o compromisso permanente com o Senhor, o nível de relacionamento e o quanto de busca aquele cristão faz pelo Senhor. Então pense, quando eu estou aqui com você conversando sobre raiz, eu estou falando de verdadeiramente uma profundidade na minha vida espiritual. De uma vida devocional verdadeira. Mas eu estou falando também de um compromisso permanente. Domingo passado, nós ouvimos sobre a importância do congregar, não foi isso? Que nós não devemos deixar de congregar. Mas deixa eu te falar. Concordo 1000% com tudo que foi pregado. Mas, além do congregar, meu esposo deu muita ênfase também ao secreto, ao tempo sozinho com Deus. E talvez você vai ouvir muitos e muitos pregadores falando sobre isso, sobre o secreto, sobre vida com Deus. Aí você fala, poxa, não sabe falar mais de outro assunto? Deixa eu te falar. É o teu secreto, é a tua vida com Deus que vai determinar quando a trombeta soar lá no alto. Então você vai precisar ouvir isso até o dia de Jesus voltar. E que essa palavra traga impulso e revelação no seu espírito para você amar a palavra. Você amar o Senhor, você querer ouvi-lo, você querer buscá-lo e não ter uma vida cristã rasa, medíocre, uma vida cristã que não sabe responder a um questionamento que chega até você, não sabe responder, não sabe citar um versículo, não sabe citar numa conversa aquilo que o apóstolo diz, aquilo que o profeta diz, aquilo que Jesus diz, porque não conhece Jesus. Eu preciso meter isso na minha cabeça. Não é modismo falar de secreto.
Não é modismo falar de leitura da Bíblia. Não é modismo de dizer que pecado é pecado, que inferno é inferno, que céu é céu e que Jesus vai voltar. Não é modismo, é palavra de Deus. E eu não posso ficar massageando pecado. Eu não posso ficar massageando uma vida cristã medíocre. Vou na igreja quando dá, vou na igreja quando quero, leio a Bíblia quando é conveniente. Deixa eu te falar, quando a doença bater na porta, quando a morte bater na porta, quando a adversidade bater na porta, é o seu secreto que vai definir o seu comportamento. É o seu secreto que vai dizer. São as suas raízes que vão lhe manter de pé, ou elas vão lhe deixar cair. Entenda isso, queridos, não é modismo, é palavra de Deus. E eu tenho que abrir a minha mente e dizer, eu sou crente verdadeiro, eu não estou nem aí que vão me chamar. Alguém só vem com a Bíblia debaixo do braço. Não, que ela não fique debaixo do braço, que ela fique no espírito e que ela fique no coração. Eu não sou um crente de moda, não. Eu sou um crente que ama a palavra de Deus, que anda segundo os seus ensinos, que não vai se conformar com o padrão deste mundo. Queridos, isso é tão importante. E na caminhada com o Senhor, precisamos ter uma vida de relacionamento profundo com Ele. Esse relacionamento se estabelece no nosso secreto. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais eu crio raízes profundas, que se sustentarão e farão com que dê muitos frutos, tanto internos quanto externos. Minhas raízes devem ser fixadas na rocha que é Cristo, para que quando vier o dia mau, eu permaneça firme. E entenda, não pode ser superficial. Não pode ser rasa. Deixa eu te perguntar. Uma árvore aí de 3, 4 anos, ela já tem um pouco mais de dificuldade de ser arrancada. Tem ou não tem? Agora, se você plantou hoje, passou aí 1 mês, 2 meses, você arranca com facilidade ou não? Arranca. Deixa eu fazer um paralelo aqui com você. A sua vida com Deus é de 5, 6, 7 anos. Eu não estou falando de tempo, eu estou falando de profundidade. Ou qualquer vento de dificuldade vem e arranca você facilmente. Porque dificuldade nós vamos ter. E aqui eu não estou profetizando coisa mal, não, queridos. Eu estou trazendo o nosso entendimento. Que as coisas ruins, elas acontecem. A gente não vive numa bolha, onde nada de mal vai nos acontecer. Então, a minha raiz, ela não pode ser superficial. A minha raiz, ela não pode ser rasa. Porque se a minha raiz for rasa, se a minha raiz for superficial, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade me arranca e me leva embora. Mas se as minhas raízes elas forem profundas e elas estiverem fixadas na rocha que é Cristo, não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter vendaval que vai me arrancar. Eu posso até me dobrar, mas eu volto para o lugar aonde Deus me colocou. Entenda isso, queridos, isso é muito importante, porque infelizmente, como eu te falei, o dia mau vem. Eu não sei se ele vem em forma de doença, se ele vem em forma de morte, se ele vem em forma de assalto, eu não sei. O dia mau se refere a muitas coisas, mas infelizmente todos nós, quantos de nós não estávamos muito bem, obrigada, e aí uma notícia mal nos sobreveio? Seja sincero, além de mim, quem já viveu essa experiência pelo menos umas 10 vezes na vida? Porque 10 ainda é pouco para mim. Eu não sei você. Mas que estava muito bem obrigada e de repente a porta se abre com tudo. Pá! E me deixa lá meio aturdida. Me curvei, mas me levantei de volta por causa do Cristo que me fortalecia. Então, queridos, eu tenho que entender qual a finalidade da raiz na minha vida cristã. Qual que é essa finalidade? Primeiro, para a fixação, para a firmeza, para a estabilidade. Quanto mais profundas forem nossas raízes, tendo base na Bíblia, mais poderemos resistir às provações, às dificuldades e às tantas secas que surgem no nosso caminho. Devemos ter as nossas raízes em Deus, porque é Ele quem vai nos sustentar e é Ele quem não vai deixar você morrer, literalmente, na hora que essas adversidades vierem. Sem raiz, ou seja, sem profundidade espiritual, seremos arrancados facilmente da direção de Deus e sofreremos com as tempestades dessa vida. Aqueles que possuem raízes profundas não serão abalados por qualquer vento e as suas vidas não ficam infrutíferas. Precisamos estar enraizados na palavra que é Cristo Jesus.
E olha só o que Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 18, ele diz: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, saiba de uma coisa, que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Ele fala, você tem que se gloriar de alguma coisa? Quer se gloriar das muitas coisas que você tem? Se glorie naquele que te deu essas coisas. Se glorie na raiz que você está firmado, que é Cristo. A segunda razão, ou a segunda finalidade, porque a raiz na vida cristã ela é tão importante, é por causa da nutrição. É por causa do suprimento. É por causa do renovo. Quando estamos enraizados em Cristo, nosso alimento vem dele. Alimento com todos os nutrientes perfeitos. Árvores maduras e saudáveis têm raízes que viajam em todas as direções em busca de água e nutrientes. Uma árvore com suas raízes bem fixadas e profundas não se enfraquece. Ela retira os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, mas para o seu fortalecimento. Eu não posso ter uma vida cristã que só para aquele dia. Só aquela leitura rapidinho, só aquilo, já foi. Eu preciso ter não só para o meu suprimento diário, mas eu preciso para o meu arquivo. Eu preciso para a minha reserva. Eu preciso para o meu armazenamento. Então, eu preciso compreender essa verdade. Da mesma forma, o cristão radicado em Cristo Jesus não passa fome e nem sede. É tão importante. Agora eu te pergunto, sinceramente, quem é uma árvore madura e uma árvore saudável aqui? Levante sua mão. Se ainda não é a sua fé, a sua vida cristã, ainda não é uma árvore madura, ainda não é uma árvore saudável, eu quero lançar um desafio para você hoje de manhã, que você saia daqui e comece a nutrir a sua raiz em Cristo. Nutra a sua raiz em Cristo. Nutra com louvor, nutra com adoração, nutra com palavra, nutra com discipulado, nutra com congregar, nutra com pastoreamento. Se encha, se encha de Deus o máximo que você puder, porque quando alguém lhe perguntar como é a sua vida em forma de árvore, você é maduro, você é saudável, você vai levantar sua mão e diga, eu sou no meu Senhor, aonde eu fixei as minhas raízes. Amém? Então, olha o que Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 17, verso 6, ele diz assim, e brotou, e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se uma videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente não só frutifique, mas que a gente seja renovado. A cada dia a gente seja renovado. A terceira razão, queridos, é a boa frutificação. O fruto verdadeiro, ele é o resultado natural de uma raiz saudável. O segredo está na raiz, no lugar de enchimento. Lá, no meu secreto. O meu secreto define o meu crescimento. O meu secreto define o meu sucesso. O meu secreto define a minha estabilidade. O meu secreto define a minha força. Eu tenho que entender isso. Salmos, no capítulo 80, no verso 9, diz assim, preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela aprofundasse as raízes, e assim encheu a terra. O Senhor está dizendo, olha, eu te preparo um lugar, eu fixo tuas raízes para que tu encha a terra. Mas para te encher a terra, as tuas raízes precisam estar fixadas. O profeta Isaías, capítulo 27, verso 6, diz assim, dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isso é promessa de Deus para mim e para você, é assim que Ele quer que nós sejamos. Agora, o que ocorre quando nós não temos raízes profundas? Quando nós não temos raízes profundas, aí algumas coisas bem ruins começam a acontecer. Primeira delas, nós temos aflição na vida cristã e então sucumbimos. Nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. Não é aquilo que aparece aqui. Eu estou aparecendo aqui, eu estou pregando para você, mas o que eu estou falando aqui, o que está aparecendo aqui é só resultado do que já foi feito lá atrás. É só resultado da leitura, é só resultado da palavra, da intimidade, do enchimento. Aqui, não é que não seja importante, mas aqui é só o visual. O secreto é que é o importante. Estão debaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e cuidado.
Nossa vida espiritual precisa ser tratada com cuidado. Se não for assim, corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação interior. Então, nós estaremos suscetíveis a quedas. Se o cristão, ele viver só do que aparece, só do que é visto pelos outros, pouco tempo, ele vai declinar, ele vai cair e as suas raízes serão arrancadas. Outra razão, o que ocorre, antes disso eu quero te ler esse texto de Marcos, que ele é tremendo, capítulo 4, versículo 17, diz assim: entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Uau! Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, o que acontece? Rapidamente sucumbem. Já pensou? Na parábola do semeador isso fica muito claro para nós. Mas quando a gente traz para esse contexto, parece que abre assim os nossos olhos. Ele diz assim, olha, eles não têm raiz em si mesmas e são de pouca perseverança. Queridos, na maioria das vezes, a gente perde as nossas batalhas aqui nessa terra, porque a nossa perseverança é deste tamanhinho. Porque a gente não persiste, porque a gente não luta, porque a gente não vai atrás. Segunda coisa que ocorre quando não temos raízes profundas, abandonamos a fé. O dia da tentação e da tribulação traz o teste para a raiz do servo de Deus. É nessa hora que manifestamos o que nós somos intimamente. O vento e a tempestade nos atingirão inevitavelmente. Deixa eu te falar. Essa palavra já vem sendo trazida para o meu espírito, para o meu coração já há alguns dias. E quando chegou a minha escala de pregação, eu falei para meu bem, eu quero pregar essa palavra aqui. Revisa ela, dá uma olhada, eu quero, A gente sempre passa pelo mestre, Todos nós levamos as palavras para ele e tudo. E ele olhou e tal, não, amor, tá muito bem, pode pregar e tudo mais. E eu já vinha me enchendo dessa palavra esses dias, e me enchendo. E, geralmente, eu me encho muito, eu entendo que é a vontade de Deus, eu entendia, tinha várias palavras para pregar, e o Espírito Santo me conduziu a essa palavra. Mas, quando foi quinta-feira, eu pensei assim, Deus, o Senhor está trazendo essa palavra de mar na minha cabeça, de mar. Eu entendo, o Senhor faz isso quando eu vou pregar, mas parece assim que o Senhor está me perseguindo. Sabe aquilo que para onde que você vai, aquilo vai, tu come, tu pensa, tu dorme. Gente, eu acordava e a palavra estava na minha cabeça. Eu estava conversando, fazendo aconselhamento e a palavra, falei, gente, tem alguma coisa muito estranha aí, Essa palavra parece que está latejando dentro de mim. Mas eu permiti que latejasse, eu permiti que ela me enchesse, que ela me transbordasse. E aí eu fui acordada na madrugada com uma notícia, sabe aquela notícia que abre a porta assim, bah! E te deixa aturdido? E aí eu fui abordada na madrugada de sexta-feira. Uma notícia assim, bem difícil. E eu confesso para vocês que, sabe aquele exemplo que eu dei para você, que você curva assim? Eu dei uma senhora encurvada. E aí, quando eu me refiz, já pelas 5, 6 horas da manhã, o Espírito Santo falou assim para mim, sabe por que eu estava te perseguindo com aquela palavra? Porque eu escolhi que você pregasse ela. Porque o pregador é o primeiro que é provado naquilo que ele prega. E aí eu pergunto para ti, Rami, como estão as tuas raízes? Porque a notícia, ela não foi boa. E a morte está batendo na porta. Mas hoje de manhã, enquanto eu fazia o meu cabelo para vir para cá, eu falei, Espírito Santo, minhas raízes e da minha família estão no Senhor. E mesmo que um diagnóstico, mesmo que um laudo traga uma sentença de morte, eu sei que o meu Cristo, o meu Redentor, ele vive. E como não me desamparou até hoje, não vai me desamparar. Quando eu tiver liberdade, eu estou aqui por fé, dizendo para você que eu venho lhe contar aqui o milagre. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei aquele que me tirou da morte tantas vezes. Vai me responder com vida mais uma vez.
Então, entenda isso. É nessa hora que nós vamos manifestar o que nós somos intimamente. O vento e a tempestade nos atingirão inevitavelmente. Elas virão para mim, elas virão para você. Não importa. Importa é como nós vamos nos posicionar quando o vento ruim soprar na direção da nossa casa. Quando o vento ruim soprar em direção da nossa família. Quando o vento ruim soprar contra a nossa vida. Aí sim é que nós vamos mostrar quão profundo são as nossas raízes. Então, veremos o que existe em nós abaixo da superfície. É nessa hora que conheceremos o verdadeiro cristão, ao vê-lo permanecendo firme nas dificuldades por causa da sua fé. O meu comportamento na hora das adversidades mostrará a minha maturidade em Deus e o quanto eu tenho dele em mim. Isso vai fazer a diferença. E como é você nessa hora? Como é você? Como você reage quando a enfermidade bate na porta? Quando a morte bate na porta? Como você reage? O que você pensa? O que você faz? Qual é a sua postura? Mateus capítulo 12, versos 20 e 21 diz assim: o solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida. E as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. Deixa eu te falar. E não só abandona a fé. Sabe o pior que acontece ainda? A pessoa se torna uma pessoa murmuradora e começa a culpar a Deus por causa das coisas que está passando. Eu não vi isso nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 15 vezes, infelizmente. Eu já vi isso na vida de muitos cristãos, de raiz rasa, que não tem profundidade em Deus, e quando vem uma luta, que vem uma batalha, sabe quem é o culpado? Deus. Sabe qual é a primeira coisa que vem na boca? Deus me abandonou, porque Deus deixou acontecer. Eu já vi isso tantas vezes. Entenda uma coisa. Eu sou responsável pela profundidade da minha raiz e não Deus. Eu é que aprofundo as minhas raízes. Sou eu que decido buscar o Senhor, porque me encontrar, Ele já me encontrou, agora é minha responsabilidade me aprofundar nele. É minha responsabilidade dizer para a minha carne, cria vergonha e lê a Bíblia. É minha responsabilidade dizer para a minha carne, cria juízo e aprende a orar. É minha responsabilidade dizer para a minha carne, Rami Clay, cria vergonha e seja uma adoradora verdadeira. É minha responsabilidade, não é do meu marido, não é do meu discipulador, não é do meu pastor. É minha responsabilidade amar e buscar o meu Criador com todas as minhas forças. Porque na hora da luta, queridos, na hora da dificuldade, por mais que tenha uma multidão orando por nós, são as minhas raízes que me manterão ou que me deixarão cair. Entenda isso. E não pense que eu estou chateada ou aborrecida. Não pense, não quero passar essa expressão para você, nem essa intenção. Mas eu quero chamar você. Eu quero dar um choque em você. Eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus está às portas. E nós não podemos ter uma vida cristã medíocre, rasa, disfuncional. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser crentes que amam a palavra. Nós precisamos ser cristãos que vestem Cristo em sua vida. A gente precisa ser uma Bíblia aberta para a nossa geração. As pessoas não podem ter a coragem de vir propor para nós uma imoralidade. As pessoas não podem ter a coragem de vir propor para nós uma corrupção, porque elas vão olhar para nós e elas vão saber que não serão bem-vindas. Não é brincar de ser crente. Não é brincar de ser cristão. É ser crente comprometido com Deus. É ser crente comprometido com a sua palavra. Mas uma coisa que ocorre também, quando não temos raízes profundas, é que nós começamos a produzir frutos doentes.
nós começamos a produzir frutos defeituosos. Muitas vezes enfatizamos o que a árvore produz, o seu fruto, mas nos esquecemos das raízes, nos mais variados aspectos da nossa vida. Valorizamos mais aquilo que é aparente e menosprezamos o que está oculto. O fruto é muito importante, mas a sua falta ou a sua doença pode indicar um problema sério na raiz daquela planta. E é um problema gravíssimo, porque aquele fruto vai nascer doente, e o outro vai nascer doente, e o outro vai nascer doente, porque da onde que está vindo? Está vindo da nutrição, está vindo de baixo, e vai alcançar aquele fruto. Estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que pode ser visto, admirado pelos homens. É a tendência humana isso, é zelar pela nossa aparência, muito mais do que pela nossa profundidade. Buscamos mais o fruto, a quantidade do fruto, a qualidade do fruto, mas isso são resultados da dependência da raiz, que é Jesus Cristo. Nossos frutos serão belos, serão bonitos, se a nossa raiz for Cristo. Aí sim eles serão belos. Quando temos raízes defeituosas, produzimos frutos de amargura, ressentimento, inveja, insatisfação, frieza, dúvida, falta de fé e tantas outras coisas. E aí eu te pergunto, quais têm sido os seus frutos? Você percebe a amargura florescendo muito rápido? Você percebe a ira florescendo muito rápido? Você percebe a frieza espiritual aparecendo muito rápido? Você percebe a insatisfação aparecendo muito rápido? Você fica ressentido com facilidade? Comece a ficar alerta, porque a raiz deve estar começando a adoecer, ou ela já está bem doente. E ela precisa de tratamento urgente, porque os nossos frutos mostram a saúde ou a doença da nossa raiz. Eu nunca devo me esquecer isso. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Nós precisamos ter raízes fortes em Deus, saudáveis em Deus, porque senão, querido, sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar se desviando. Sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a servir os deuses da nossa geração e da nossa nação. A gente vai começar, sabe fazer o quê? Produzir veneno em vez de vida. E a gente vai começar a produzir amargura. Ao invés de alguém, ao vir conversar conosco, sair animado, sair fortalecido, sair cheio da vida de Deus, sai mais para baixo do que quando começou a conversar conosco. Em vez da pessoa sair acreditando na cura, na libertação, na transformação que ela precisa, ou que alguém da sua casa precisa, ela sai mais derrotada do que quando ela começou a conversar conosco. Então, eu preciso compreender isso. O que é fruto interior? É o fruto do Espírito Santo trabalhando na nossa mente, na nossa alma, para nos tornar a imagem de Cristo. E isso conseguimos tendo raízes profundas em Deus. A minha frutificação saudável, ela depende totalmente daquilo que eu busco de Deus para a minha vida. Total e completamente. Veja comigo que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 18 em diante, que diz assim: uma árvore boa, diga comigo, uma árvore boa, nunca dá frutos que não se podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pelo quê? Qualidade dos seus frutos. Então, que eu saia daqui hoje e comece a avaliar a qualidade dos meus frutos. Qual é a qualidade dos meus frutos? Porque a qualidade dos meus frutos vai mostrar a qualidade da minha raiz.
João capítulo 15, o verso 5 diz assim: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. As raízes irão determinar a saúde da árvore todos os seus anos de vida. Uma árvore com raízes profundas pode passar por muitas adversidades, que isto não irá afetar a sua saúde e nem a sua estabilidade. Entenda isso. A raiz representa o meu lugar secreto, o lugar da minha intimidade entre eu e o Senhor, entre eu e o meu Criador. A raiz é literalmente o meu secreto, é literalmente a minha intimidade, é o lugar da minha realidade e das verdades que são escritas no meu coração. Porque, queridos, Deus acrescenta muitas verdades para nós enquanto nós estamos ouvindo a pregação da palavra, sim. Mas é no secreto que Ele revela, que Ele fortalece, que Ele te enche, que Ele te capacita. Quando você entender o lugar secreto entre você e Deus, tudo se tornará diferente na sua existência. Haverá transformação interior, onde os nossos valores e as nossas motivações começarão a entrar em total harmonia com a vontade dEle. E entenda isso precisa ser uma revelação. O meu lugar secreto, o meu lugar com Deus, precisa ser de minha alta estima. Eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso almejar. Lugar secreto é o lugar onde as nossas fraquezas desaparecem, nossas dúvidas se vão e os nossos questionamentos encontram respostas. Tem um texto que não se encontra aí na tela, mas você pode anotar. Apocalipse capítulo 22, o verso 16 diz assim: eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas, às igrejas. E ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Queridos, a referência à raiz de Davi refere-se à divindade de Jesus Cristo. Refere-se à origem. Refere-se a uma coisa que Jesus já existia antes de Davi. Jesus já existia antes dele, ele é a fonte, ele é a origem. Ele é aquele que deu existência a Davi. Eu tenho que entender isso. Ele é a brilhante estrela da manhã. Então, entenda uma coisa. Crie raízes profundas em Cristo. Se aprofunde nele, na pessoa dele, e tire o seu suprimento dele. Amém? Entenda uma coisa. Entenda isso por tudo que é de mais sagrado. Dias maus, eles vêm. Dificuldades, vêm. Mas se as minhas raízes estiverem aprofundadas na pessoa de Jesus Cristo, aí sim, eu vou saber suportar aqueles dias maus. E não só suportá-los, mas eu vou sair com a vitória nas minhas mãos. Amém? Eu quero convidar o Ministério de Louvor e eu quero pedir que você fique de pé. Enquanto você vai ficando de pé, eu quero fazer um desafio para você. Se por acaso, em algum momento dessa palavra, o Espírito Santo deu um estalo em você. Em algum momento dessa pregação, o Espírito Santo trouxe um estalo e disse: minha filha, meu filho, ei, sua raiz está ficando exposta. A raiz está fraquinha. A raiz está fina. Se em algum momento o Espírito Santo deu esse estalo, olha, meu filho, você lê pouco da minha palavra. Olha, minha filha, você praticamente não me adora. As poucas músicas que você canta é quando você vem à igreja, no culto, quando vem. Se de repente o Espírito Santo deu um estalo assim em você e falou: você precisa congregar mais. Porque quando você congrega mais você se fortalece. Você precisa me conhecer mais. Se em algum momento o Espírito Santo deu um estalo em você, eu quero que enquanto o Ministério de Louvor toca, enquanto o Ministério de Louvor adora, você derrame o seu coração e fale: Senhor, eu quero sair daqui, desta casa de oração, hoje pela manhã, decidida a ter as minhas raízes aprofundadas no Senhor. Eu quero decidir sair daqui não tendo mais uma vida cristã superficial, rasa. Mas eu quero te conhecer pela tua palavra.
Eu quero te conhecer pela adoração. Eu quero te conhecer por quem tu és. Que mesmo que a morte bata na minha porta, mesmo que a doença bata na minha porta, para mim ou para algum dos meus familiares, mesmo que um assalto bata na minha porta, mesmo que qualquer adversidade bata na minha porta, eu vou me manter firme. E o Senhor vai me guardar. O Senhor vai me posicionar em fé. E não vai ser nenhuma enfermidade que vai me abater. Não vai ser o medo da morte que vai me abater, mas eu cumprirei os meus dias em vitória nessa terra.